A aceleração é constante no movimento retilíneo uniformemente variado. O tempo é o que a gente leva do início até o final. As posições são S0 e S. S0 posição inicial, S posição final. E agora eu também tenho V0 e V, onde V0 é a velocidade inicial, ou seja, no tempo t igual a zero, e V é a velocidade final, no instante t igual a t asterisco, quando a gente decidir parar de acompanhar esse movimento. E aí temos duas equações. A equação da velocidade, que é muito parecida com a da posição do movimento retilíneo uniforme, que é V igual a V0 mais A vezes t, ou seja, a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a equação da posição, onde S igual a S0 mais V0 vezes t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos entender a fórmula da velocidade. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que a velocidade, num determinado momento t, depende da sua velocidade inicial, ou seja, de com que velocidade você começou a correr, da aceleração que você imprimiu ao movimento durante todo o espaço de tempo e do tempo durante o qual você realiza essa ação. Então, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E o que está escrito aqui nessa forma mais longa? Está escrito que a posição S depende do quê? Depende da posição inicial, que é S0, depende da sua velocidade inicial, V0, vezes o tempo que você se deslocou, ou seja, isso é de uma forma linear, e depende da aceleração que você imprime ao movimento de forma linear, e depende do tempo que você faz isso de uma forma quadrática, porque o tempo está ao quadrado. Vamos fazer isso aqui num gráfico, porque aqui, ó, qual é a cara dessa equação? Essa equação é uma equação linear, então ela acontece ao longo de uma linha, de uma reta no tempo. Aqui está o tempo, aqui está a velocidade, num determinado momento inicial, aqui t0 eu tinha a velocidade v0, conforme o tempo vai passando, a minha velocidade vai aumentando. O carro vai ficando cada vez mais rápido, eu vou correndo cada vez mais rápido, até que chega um instante final aqui, TF, onde eu estou com uma velocidade final que é bem maior do que a velocidade inicial. Mas o que é importante aqui nesse momento é que ela variou entre os tempos T0 e o tempo TF de maneira linear, ou seja, de maneira uniforme. E como é que é o grafiquinho da posição? O gráfico da posição já é mais complicadinho, ele já ele já é uma parábola. Ou seja, ele tem esta cara aqui. Num determinado momento t0 eu estou nesta posição, conforme o tempo vai passando, a minha posição vai aumentando, ela vai aumentando cada vez mais rápido. Por que ela vai aumentando cada vez mais rápido? Porque eu estou me deslocando cada vez mais velozmente. Se a minha velocidade aumenta ao longo do tempo, cada vez aqui no comecinho a minha posição anda só um pouquinho e aqui quando eu estou correndo bastante, a minha posição muda bastante. Vamos ver um exercíciozinho aqui, botar alguns números nessa fórmula. Se eu estou com a velocidade inicial de 20 km por hora, V0 igual a 20 km por hora, e eu acelero com aceleração constante, igual a 10 km por hora, ou seja, 10 km por hora ao quadrado. Eu faço isso por 2 horas, ou seja, tempo igual a 2 horas. Qual é a pergunta aqui? Qual é a minha velocidade final V? Veja que aqui está tudo em quilômetros por hora ao quadrado, tempo em horas. Então eu posso sair multiplicando essas coisas aqui sem medo de errar. Então V é igual à velocidade inicial, que é 20, mais 10, que é a aceleração, vezes 2, que são as 2 horas que eu fiz isso. Velocidade igual a 40 km por hora. Eu comecei a 20, acelerei durante um determinado tempo, 2 horas, e termino com 40 km por hora. Como é que acontece o meu deslocamento? Como é que se dá a minha equação da posição? Longe da escola, né, que agora que vocês estão
vontade de sair correndo daqui por causa dessa aula. Quão longe da escola eu estarei, ou seja, eu estava dentro da escola, ou seja, a minha posição S0 era 0. Eu me desloquei durante. Eu comecei a correr com 20 km por hora, eu fiz isso por 2 horas. A minha aceleração era 10 km por hora, eu fiz isso por 2 horas, então 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Eu chego aqui que S é igual a 0 mais 40, mais 10 vezes 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. Isso é 40 mais 20, eu estou a 60 km de distância. Vocês andaram bastante em função dessa aula. E aqui a gente tem a mesma coisa, não vamos nos assustar novamente. Esta forma pode ser escrita de diferentes maneiras, de várias formas, mas é tudo a mesma coisa. Eu tenho aqui que posso passar o V0 para o lado de cá e fica V0 igual a S menos S0 menos A vezes T ao quadrado sobre 2 dividido por T. É tudo igual, é só matemática. Posso escrever que S0 é igual a S menos V0T menos AT2 sobre 2. Posso escrever que a aceleração é igual a S menos S0 menos V0T dividido por T ao quadrado sobre 2. Posso aqui a fórmula de Bhaskara, que é a raiz da equação, que são as raízes de uma equação de segundo grau. Eu posso dizer que T é menos V0, mais ou menos a raiz quadrada de V0 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes S0 dividido pela aceleração. É tudo a mesma coisa, não se assustem, isso é matemática. E aqui está a carinha de como é um movimento retilíneo uniformemente variado. A cada instante do tempo, o bonequinho se desloca uma distância cada vez maior, porque aqui ele estava devagarzinho e aqui ele está bem rápido. A velocidade dele foi aumentando com o tempo e a posição dele foi variando cada vez mais. Esse é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele tem esta cara aqui. E era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.